Olá, pessoas! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse comentário das questões que foram realizadas há pouco pela maioria de vocês e nós também estávamos aqui reunidos discutindo as questões que caíram na segunda fase do segundo dia aqui da prova da UES. E eu vou aqui comentar com vocês um pouco do teor das questões de filosofia e de sociologia. Eu sou o professor Ivo Fernandes e eu desejo que esse comentário seja aquele comentário que, quando você ouvir, você vai dizer: que bom que eu estava preparado, que bom que eu fiz uma questão com consciência, que eu sei o conteúdo que caiu. É o que nós desejamos aqui para você, na medida que a gente comenta essas questões. E não houve grandes surpresas. Aquilo que a gente trabalha durante o ano, e especialmente nessa etapa final, se mostrou como adequado, porque na prova de filosofia, por exemplo, nós tivemos boa parte das questões ligadas à filosofia clássica e outra boa parte ligada à filosofia moderna. Então, esses dois blocos de temas, de períodos históricos da filosofia estão presentes aí neste conjunto de questões. Por exemplo, a questão 1, para quem acompanhou, e a questão 2, elas já apresentam justamente este lugar do domínio da filosofia moderna. E se a gente vai para a questão 3 e 4, entramos para a discussão de lógica, entramos para Agostinho, filosofia medieval, um pouco mais à frente temos também questões ligadas a Aristóteles. Então, o que nós sempre dizemos se repetiu mais uma vez, e é importante que todos nós temos atenção quando a gente costuma dizer qual é o núcleo, o principal conteúdo que costumeiramente cai nestas provas. Eu gostei bastante da questão de filosofia e também das questões de sociologia. Particularmente, não encontrei nelas nenhuma dificuldade que pudesse nos dizer assim: essa é uma questão totalmente fora daquilo que a gente está acostumado a trabalhar, daquilo que estamos acostumados a estudar. Não, todas as questões, tanto de filosofia quanto de sociologia, estão dentro do nosso roteiro disciplinar. A questão 1 tratou, por exemplo, do pensamento moderno, especialmente ligada ao conceito do direito humano, tema que apareceu tanto em filosofia quanto em sociologia. O princípio da igualdade de todos os seres humanos como seres racionais. Esse tema apareceu em diversas questões. Por exemplo, aparece a compreensão de que o homem deve ser visto como um ser racional. A racionalidade é a grande garantia da distinção do homem em relação a outros seres. Na questão 2, um tema que a gente sempre trabalha nas salas de aulas, o tema sobre estado de natureza e vida social. E no caso da questão 2 de filosofia, do caderno azul, nós temos também uma questão muito interessante. A vida social e a natureza, o estado de natureza, em Rousseau. A gente sempre vê isso em todos os contratualistas, mas coube aqui uma questão do tema ligado a Rousseau, mas foi muito interessante, isso aconteceu não só nessa questão, mas também em outras, que o contexto não é sobre Rousseau. O texto é um texto Padre Antônio Vieira, mas o conceito trabalhado é um conceito ligado ao filósofo Jean-Jacques Rousseau. Isso também vai aparecer em algumas outras questões, que você vai encontrar um texto de um pensador e conectando esse texto a um conceito de um outro, tá? Sobre lógica, que geralmente cai também a questão de lógica. Caiu uma questão de lógica em filosofia, que foi a questão número 3, onde aparece ali o princípio da contradição. Na questão 4, e aqui um ponto interessante, Agostinho caiu em 3 questões sobre Agostinho. Tivemos a questão 4, que vai falar sobre a compreensão dele da filosofia platônica. Vamos lembrar sempre que Agostinho foi um filósofo profundamente influenciado pela filosofia platônica. Há uma outra questão que vai falar sobre o livre-arbítrio e a diferença entre o conceito de livre-arbítrio e liberdade em Agostinho, e também um sobre razão e fé. Então, 3 questões
aí em filosofia sobre o filósofo medieval patrístico Agostinho. Tá? Tivemos história da filosofia, um tema recorrente, tivemos Aristóteles, tá? Uma questão, inclusive, que quando estávamos comentando, os professores reunidos, foi muito interessante, porque é aquela questão difícil de se ler, né? Sabendo que o conceito de deficiência na filosofia grega antiga era um conceito problemático, considerando hoje as compreensões modernas do humano, né? Se considerava que o deficiente era aquilo que não poderia existir na polis, porque era uma contradição haver uma organização que prezava pelo perfeito, pelo belo, pela organização e um ser que não se adequa a ela. Por isso, uma questão que implica aí uma questão ética problemática, mas que foi defendida num determinado período histórico e que aparece em outras questões já com uma outra lógica. Aparece de novo, acho que mais ao fim aqui das questões, uma questão sobre o capacitismo, e aí já conectando ao tema contemporâneo. Pensando em questões contemporâneas, foi-se falado também bastante sobre a questão da Palestina, a guerra entre Israel e os palestinos, especialmente na figura aí da guerra contra o Hamas. Tivemos questões que também se associam ao nazismo. Então tivemos Spinoza, um filósofo moderno, racionalista, uma questão muito interessante que também cai sobre Spinoza. Um tema clássico que também voltou a estar nesta prova, empirismo, racionalismo. Tivemos o racionalismo de Spinoza na questão número 8 e tivemos uma questão sobre o empirismo na questão número 10. E nessa questão houve uma coisa muito interessante, porque na questão número 10, que se fala do empirismo, ele conecta a história aí da Palestina, da questão sionista, portanto ele vai nos conectando a um conceito filosófico clássico e um tema histórico, um tema, inclusive, contemporâneo dos nossos tempos, certo? Então, isso é uma coisa que marcou esta prova. Isto foi a prova de filosofia. Deixa eu ver se teve mais alguma coisa interessante que eu quero estar com vocês aqui. Temas como clássicos como racismo, a homofobia, também permeiam esta prova. Assim também como a figura do Karl Marx, vai aparecer tanto em filosofia quanto em sociologia. É um filósofo e um sociólogo clássico. A prova de sociologia, diga-se de passagem, já que eu estou falando aqui de questões clássicas, foi uma prova de conteúdo clássico. Se vamos para a sociologia, a prova inteira ou foi sobre um sociólogo clássico, ou foi um tema clássico. Tivemos alguns filósofos e sociólogos presentes na prova de sociologia que estão no segundo momento da história sociológica, mas caiu Karl Marx, Weber, Durkheim, caiu sobre o positivismo, Norbert Elias. Então, grupos clássicos estudados estiveram presentes nesta prova, principalmente o sociólogo Max Weber. Mais de uma questão tratando sobre esse conteúdo. E aí, você que fez essa prova, será que teve alguma dificuldade? Será que encontrou alguma questão que teve aquela dúvida? Quando eu analisei todas as questões, eu confesso a vocês que apenas 2 questões chamaram a atenção entre itens. Todos os demais, com um bom conteúdo, estando preparado para tal prova, você conseguiria realizar. Mas, deixa eu citar aqui para vocês as 2 questões que geraram possibilidades aí de uma confusão entre os itens. Uma na filosofia, questão 4, sobre Agostinho, falando da filosofia platônica, onde o item correto refere-se à divisão que Agostinho faz do pensamento platônico em teologia, psicologia racional e ética, é o item A, e o item que a UERJ disponibilizou como gabarito correto, e tem o item C, que funda-se uma cosmologia base de sua moral, que também poderia estar aí sendo pensado como correto, razão pela qual sabemos que tanto Platão quanto Agostinho discutem questões originárias, né, a causa do universo. No entanto, quando a gente olha para o texto
base, para o texto-fonte, que fundamenta a questão, fica muito claro quando ele diz que as causas da existência, a inteligência e a regra da vida é a divisão do pensamento platônico. Então, o item A é o item correto dessa questão, mas houve aí essa possibilidade de a gente ficar em dúvida entre o item A e o item C. E uma outra questão também que gerou essa dúvida, ainda em filosofia, não podia ser outra senão a questão de Hegel. Sim, a prova de filosofia termina com Hegel, termina com uma questão difícil, desse filósofo difícil de compreensão, difícil de leitura, e não foi uma questão fácil. Se eu tivesse que escolher a questão mais difícil, pelo menos para mim, dessa prova de filosofia, seria justamente a questão número 20, certo? Do Hegel, onde vai ser discutido o seu conceito de história, o seu conceito de desenvolvimento do espírito, né? Tema principal aí do filósofo Hegel. O item correto é o item A e a dúvida estava entre o item A e o item C, que vai falar dessa evolução da história. No entanto, no item C, há uma afirmação que não carrega a característica principal do pensamento hegeliano, que é o princípio dialético. E no item A, ao falar da questão histórica, de como ela produz conhecimento, de como também ela herda processos anteriores, aí você aponta mais para o princípio dialético, então o item A é o item correto. Então, na filosofia teve essas duas questões. Na sociologia, como já falei, tudo foi da ordem clássica, só sociólogos clássicos, nenhuma questão que gerou uma dificuldade de a gente entender qual era o tema e qual era o item correto. Vai desde os clássicos, como eu falei, até os também sociólogos brasileiros, como Sérgio Buarque de Holanda, que cai uma questão também sobre ele. Cai também Michel Foucault na prova de sociologia, que é um filósofo, mas também seus estudos levam a discussões sociológicas sobre o poder, principalmente. Bourdieu também um dos autores clássicos que cai, mas especialmente o Max Weber. Com isso, a gente conclui esse momento, né, com satisfação, porque a gente está ciente de que discutiu toda essa temática em sala de aula, de que esses temas foram trabalhados no decorrer do ano e que o nosso desejo é que cada um que fez a prova tenha realmente aprendido no processo e tenham acertado as questões e, com isso, possam ter êxito naquilo que estão buscando. No mais, desejamos a todos aí já que estamos nos aproximando de fim de ano, um excelente fim de ano e que as boas notícias cheguem para todos nós, tá bom? Um abraço em todos e até um próximo encontro.